Boa noite, Sueli. Pronto, minha intérprete já entrou também. Vamos ver se ela vai conseguir entrar. O áudio tá bom, Sueli? Deixa eu ajeitar aqui. Boa noite. Boa noite. Enquadrar aqui para nossa testa não ficar cortada. Pronto. Meu áudio tá bom? Você me ouve bem? Deixa eu tirar que acho que eu vou usar o meu também, que eu acho que o meu também vai ajudar. Pronto, joia. Sueli até já Isso. falou aqui que o áudio tá bom. Uhum. Pronto. Maravilha. Só mais um minutinho para todo mundo A entrar. posição, tá bom, né? Sim, que acho que para você é mais importante mostrar o, É, o tronco, né? Que você vai isso. É, gesticular. Aí você isso. tá bem enquadradinho onde vai ficar a mão. Tá ótimo. Bom, então, boa noite ao Centro Espírita Nosso Lar e a todos os que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Eu sou Vanessa Castelo Branco, sou da Fundação Maria de Nazaré, sou da AME, da Associação Médico Espírita, e nesta noite a gente vai conversar, vim aqui para a gente falar sobre o Espiritismo ante as calamidades físicas, morais e espirituais. Conto com minha amiga intérprete de Libras, que vai me ajudar essa noite aqui. Agradeço já. Então, a gente vai começar com uma leitura do livro Pão Nosso, Combate Interior. Tendo o mesmo combate que já em mim, tendes visto e agora ouvis estar em mim. Paulo. Em plena juventude, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos. Deixou colegas e companheiros distanciados. Discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu por perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis, guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Chegada essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha modificado, em sentido inverso. Em vez de humilhar os outros, dobra a própria cerviz. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido, muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Então, a gente, no decorrer da nossa conversa hoje à noite, a gente vai ver que essa leitura tem muito a ver. Esse combate interior é o que nos cabe nesse momento, né? É o que o Espiritismo traz para a gente. E esse tema, ele realmente é muito oportuno. A gente vai iniciar com uma prece e a gente já vai
entrar. Então, Senhor, muito obrigada pela oportunidade Marina, desse momento, por estarmos aqui nessa o doutrinária arroz. do Centro Espírita Nosso Lar, por estarmos vivendo esse instante de comunhão de pensamentos, de aprendizado, de troca. Peço a Deus luz, intuição, orientação, a fim de que eu possa levar a mensagem da forma correta, da forma que alcance a todos os corações. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade e obrigada ao Centro Espírita Nosso Lar por nos permitir isso. Bom, então, como eu estava falando, o tema é muito oportuno nesse momento que a gente está vivenciando, essa época de grandes desafios, de grandes transformações. A nossa vida hoje não é mais como era antes, né? E muitos estão retornando à pátria espiritual, muitos nesse momento perderam renda, poder aquisitivo, muitos dos que permaneceram aqui estão desenvolvendo transtornos de ansiedade, medo, angústia. E, de fato, não tem sido simples manter-se equilibrado e produtivo em meio a essa dor global que está sendo trazida pela pandemia. A pandemia, na verdade, ela faz parte do período de transição pelo qual a Terra vem passando, né? Já estamos há alguns anos vivenciando certas calamidades, e a gente tem exemplo lá em 2004 o tsunami, que numa onda só, mais de 230 mil pessoas desencarnaram. Então, esse processo de transição, que já vem de alguns anos, faz parte de um processo de crescimento moral, pelo qual a humanidade vem passando, a fim de que a gente consiga transitar de um mundo expiatório, né, onde ainda prepondera a dor, para um mundo em regeneração, de regeneração, que vai ser ocupado por espíritos engajados nessa busca de evolução espiritual. Note, não vão ser espíritos já perfeitos, não vão ser espíritos já regenerados em si, mas vão ser espíritos que vão estar na busca. Aqueles que estão motivados, que vão querer crescer, que vão dar cada passo em busca dessa evolução. Então, a gente está galgando isso, a gente está caminhando para isso. E esse processo realmente vai durar bastante tempo, né, muitos anos, para auxiliar esse momento. Muitos espíritos evoluídos, superiores de outros planetas estão reencarnando, estão encarnando na Terra, nos 4 quadrantes do planeta, para ajudar a gente, trazendo apoio não só moral, mas também intelectual nesse processo de transição. E frente a essas calamidades, como a que a gente está vivendo agora, né, que traz seus impactos tanto físicos como morais, espirituais, o Espiritismo, ele traz o conhecimento que vai fortalecer a nossa confiança em Deus e aliviar as dores da nossa alma nesses momentos. Isso porque ele vai descortinar verdades que confortam e que nos convidam a fazer reflexões transformadoras. Esse conhecimento que a doutrina dos espíritos traz para a gente permite que a gente signifique, dê um significado a esse momento atual, né? Dê um propósito a tudo isso que a gente vem vivenciando. Pela lei natural da destruição, conforme consta lá no Livro dos Espíritos, é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Então, destruição não é mais que transformação, que o objetivo é a renovação, o melhoramento dos seres vivos. E isso para tudo na natureza, desde a cadeia alimentar, a modificação climática, a modificação dos solos, que vem um vulcão em erupção, que traz aquela lava, aquela destruição, e de repente vai transformando o solo em solo produtivo e fértil. Então, tudo isso é processo de transformação. É necessário que haja a lei da destruição para que tudo possa se transformar. E esses flagelos, essas calamidades, elas têm utilidade para fazer com que a Terra avance mais depressa, né, nessa transição, realizando
num curto espaço, num período de anos, ao que necessitaria normalmente de muitos séculos para modificar. Então, muitas vezes é necessário que aconteça algo mais impactante para que haja essa evolução. E Deus dá diariamente a cada um de nós os meios de progredir. Porque alguém poderia pensar, nossa, então Deus fica castigando, fica trazendo essas calamidades, esses flagelos. Não seria uma forma mais fácil, de um outro jeito, que não precisasse a gente passar por essa dor, por esse sofrimento? E, na verdade, Deus dá para a gente diariamente os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, as pessoas aqui não aproveitam, né? A gente ainda é rebelde, a gente ainda fica alimentando o nosso lobo mau. Vocês conhecem a história do lobo mau? É que a gente tem um combate interno diário dentro da gente, entre o nosso lobo mau e o nosso lobo bom, né? Conta a lenda que um pajé estava conversando com seu netinho, e aí o pequeno índio perguntou quem vencia essa batalha, né, desse combate, que ele estava contando para o netinho sobre esse combate diário que existe entre os nossos lobos. E ele virou para o netinho e disse: aquele que você alimenta. Então a gente é rebelde em alimentar sempre o nosso lobo mau, que representa o nosso ciúme, a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a cobiça, a maledicência. Então tudo aquilo que a gente tem que atravanca a nossa evolução, que causa na gente as emoções disfuncionais, é o nosso lobo mau. E a gente teima em alimentar esse lobo, ao invés de alimentar o lobo bom, que representa o nosso poder de caridade, de fraternidade, a nossa capacidade de auxiliar aos outros. Então, por conta disso, por essa rebeldia, torna-se necessário que a gente vivencie situações que vão dobrar esse nosso orgulho, dobrar essa nossa maledicência, né? Esse nosso egoísmo, nosso individualismo. E a gente não pode entender essas calamidades como castigos. Não são. Porque a gente precisa abandonar essa ideia de um Deus punitivo. Deus não é punitivo, Deus não pune. O jugo a gente sabe que é leve, o fardo é suave, visto que impõe para a gente, por dever, apenas o amor e a caridade. Então não existe punição. A humanidade ela está vivendo agora apenas um momento de colheita. É um longo período, colheita de um longo período em que preponderou o orgulho e o egoísmo. Então a gente agora está colhendo aquilo que a gente vem plantando como humanidade nos séculos e séculos. Então Deus, sendo todo amor, todo justiça, Ele nos presenteou com o nosso livre-arbítrio e nos ofertou a possibilidade de irmos aprendendo através da lei de causa e efeito. Todas as nossas ações, elas receberão reações que são inevitáveis, boas ou ruins, conforme o que a gente for praticando, conforme os nossos atos, né? A cada um conforme suas obras. E com a observância do resultado dessas nossas ações, a gente, como aprendizes, a gente vai adquirindo a consciência. A gente falha, observa a consequência dessa falha, aprende que aquele ato não foi legal, não foi bom. A gente age de uma forma diferente, observa que a consequência foi boa, resultou no bem, trouxe paz, aí a gente aprende que aquele ali é o caminho certo. Então, a partir dos nossos erros e acertos, influenciados, submetidos a essa lei de causa e efeito, ação, reação, a gente vai aprendendo aquilo que é bom, aquilo que é ruim. E isso traz a consciência para a gente. Essa consciência que nos permite um entendimento mais amplo da vida, compreendendo que a gente só vivencia o que é necessário, o que é resultado dos nossos comportamentos. Então, se a gente tem um comportamento que ainda é inadequado, a gente vai precisar vivenciar algo que nos faça refletir sobre a mudança, a necessidade de mudança daquele comportamento. Emmanuel, lá no livro Justiça Divina, ele fala
que todos somos responsáveis pela nossa condição espiritual, né? E ele também diz para que a gente siga entre os homens, abençoando e ajudando, ensinando e servindo. Então, a partir do momento que a gente vai tomando isso como conduta, a gente vai observar que as reações às nossas ações vão estar sempre alinhadas, vão trazer para a gente emoções funcionais, vão trazer bem-estar, vão trazer consciência tranquila, paz de coração, vão trazer para a gente aquela serenidade que nos ajuda a passar pelas dificuldades que são inerentes a essa vida carnal. Ninguém pense que vai encarnar aqui e viver sentadinho, só colhendo louros, porque não é essa a ideia. A gente veio para cá ao contrário, para vivenciar as tarefas, os desafios que vão estimular o desenvolvimento das nossas habilidades, né? E para que serviria tanto conhecimento, né, que a doutrina traz para a gente, que a gente, né, vê aí na vasta literatura espírita, que a gente ouve nos centros espíritas, agora nas lives e nas palestras, para que serve tanto conhecimento se na hora do testemunho, na hora que a gente passar pela dificuldade, pelo desafio, a gente mantiver os mesmos gestos, os mesmos movimentos daqueles que não conhecem as verdades espirituais, né? A gente tem que lembrar que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, que a gente fique compenetrado na ideia de que a gente precisa estar dando exatamente aquilo que a gente vem recebendo de conhecimento, né? Dando como resposta aquilo que a gente recebe de conhecimento. Kardec, ele disse que o Espiritismo tem como um principal papel combater o materialismo, né? Demonstrar que a verdadeira realidade, as causas e consequências, elas residem na instância, na verdade, espiritual. Enquanto a gente teimar em buscar para as nossas calamidades as causas apenas nesse mundo material, a gente vai estar fadado a viver na ilusão. A gente não vai conseguir alçar voos mais altos na direção do bem, da justiça, da verdade. A gente vai estar preso no aqui, no que é matéria. A gente vai estar vivendo num vazio existencial, na verdade, porque a gente não vai estar buscando aquilo que preenche a gente de verdade. Então, as calamidades, na verdade, elas são consequências da nossa verdadeira doença, que é o desamor. Toda calamidade que a gente, enquanto ser coletivo, enquanto humanidade, que a gente vivencia, é, na verdade, resultado, reação das ações que a gente vem praticando durante séculos e séculos de orgulho e egoísmo, de desamor. No momento que a gente acordar para isso, e aí a gente começa acordando no individual, cada um de nós, para depois, juntos, formarmos o despertar coletivo, né? Então, enquanto a gente não despertar para essa realidade de que a nossa verdadeira doença ainda é o desamor, porque é justamente o não cumprimento do objetivo da nossa existência terrena, que é o amor. Então, a gente vai estar fadado a vivenciar calamidades. Hoje, a pandemia. Amanhã pode ser uma outra calamidade, mas sempre vão estar havendo ocorrências, situações em que a gente vai estar respondendo pelos nossos atos, sem punição, sem caráter punitivo. Então, a gente ainda sofre mais porque a gente dá uma importância maior a essa vida material, que é, na verdade, um ponto na nossa eternidade, né? E pouca importância a gente dá à nossa vida espiritual, que é imortal, que é de onde viemos e para onde voltaremos. Esse retorno, essa morte física, é o único evento certo das nossas vidas. Todo o resto pode acontecer ou não. Mas a gente, apesar de saber disso, apesar de ter essa certeza, a gente insiste em viver como se a gente nunca fosse morrer. É curioso isso, como é o ser humano, né? E aí a gente não se prepara para esse momento de morte do corpo físico.
A gente deveria agir cientes que vai chegar o momento desse desencarne, valorizando esse tempo que a gente tem, que é um presente, essa encarnação. A gente deveria, então, tratar de angariar o maior proveito dessa encarnação, a maior riqueza que a gente puder. E não é uma riqueza feita de dinheiro, porque essa moeda, dinheiro, ela não é aceita lá, no plano espiritual. E sim a riqueza que é do bem que a gente faz. A gente, na verdade, não pode se enganar achando que essa vida é tudo. A gente tem que entender que é um período de imersão, de testes, é um intensivão que cabe a nós dar o melhor que pudermos. E a dica é que então a gente pare de ficar aguardando que as coisas melhorem, que as pessoas se conscientizem. Ah, porque meu pai tem que melhorar, porque minha mãe tem que melhorar, porque minha esposa tem que entender. Mas a gente fica esperando sempre que os outros entendam, que os outros cedam, que os outros façam o que a gente acha que eles devem fazer, sem entender que a gente não pode mudar ninguém além de nós mesmos. Somente a nós é que podemos mudar. O outro só nos cabe, na verdade, aceitar as decisões deles, porque a gente não tem como modificar. Aceitar, que eu digo, aceitar que eles pensam diferente de nós, que eles vão agir no tempo deles, eles vão ter o despertar deles, diferente de nós. Então, a forma com que a gente interpreta o que o outro faz é que costuma ser o problema, e não exatamente o que o outro faz, porque o que o outro faz é um problema do outro. O nosso problema é como a gente vai interpretar o que o outro fez. Então, a gente tem que começar a entender que o mundo não vai trazer a felicidade para a gente. Nós é que somos os construtores desse mundo. Mãos à obra, nós é que temos que levar felicidade para esse mundo. A gente é que tem que construir. A gente precisa melhorar, sair dessa posição de vítima, porque a gente adora uma zona de conforto, às vezes, incrivelmente, a gente tem alguns ganhos secundários com a posição de vítima, né? Que a gente vai, algumas vezes, recebendo uma certa atenção a mais de alguém que a gente gosta, que a gente quer que preste mais atenção na gente, e a gente vai se vitimizando e vai ficando naquilo. Ou às vezes é por não ter compreendido ainda que o mundo não é responsável pelos nossos dissabores, e sim as nossas próprias ações, as nossas atitudes, os nossos comportamentos mentais e aquilo que a gente realmente leva a cabo, né? Então, quantas pessoas vocês conhecem que são muito amadas e que mesmo assim são infelizes? Que são muito amadas e estão em depressão. Quantas? Eu tenho certeza que vocês conhecem várias. Porque tá cheio. Tá cheio de gente que é muito amado, que inclusive está sendo responsável pelo sofrimento daqueles que o amam. Veja como a gente é responsável pelo bem-estar daqueles que estão à nossa volta. Porque a gente tem aquelas pessoas que se preocupam com a gente, que gostam da gente. No momento que a gente está envolvido na nossa tristeza, na nossa depressão, querendo que o mundo melhore para nós, as outras pessoas que amam a gente estão em sofrimento por isso, porque não querem ver a gente sofrer. E a gente, por outro lado, vê pessoas que passam por inúmeras dificuldades, mas elas são felizes, porque elas amam. Elas não estão esperando serem amadas, elas estão amando, elas estão distribuindo aquilo que muitas vezes até lhes falta. Então, a Joana, ela tem uma frase que é muito interessante, que diz que o solidário nunca está solitário. É exatamente isso. No momento que a gente parte para oferecer para o outro aquilo que a gente precisa, a gente é preenchido daquilo. Se nos falta companhia, a gente precisa oferecer companhia para alguém que esteja precisando. A gente vai ter a companhia. Se nos falta amor, vamos oferecer amor e a gente vai ser preenchido por esse amor, sem esperar que nos amem de volta. Sim, porque o entendimento é exatamente esse.
A gente não veio aqui para ser amado, a gente veio para amar, não é? Joana não disse que a vida humana tem o sublime objetivo de amar, né? Viemos para cá para amar e servir. E o Pai de Amor nos ofertou essa possibilidade de estagiar nesse planeta para o aprendizado e transformação pessoal. É a reforma íntima, é aquela imersão nos testes que eu estava falando, é a nossa chance. E nós estamos aproveitando essa tarefa. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa contribuição? A gente está aliviando a caminhada de alguém? Esse momento atual, gente, de pandemia, é um celeiro de oportunidades. Para onde a gente se vira, a gente tem uma grande oportunidade de ajudar, de atuar. Tanta gente precisando ouvir uma palavra de conforto, tanta gente precisando de um pedaço de pão, tanta gente precisando de orientação, tanta gente precisando. A gente não pode agora abraçar fisicamente, mas a gente pode estar presente, oferecendo aquele apoio emocional, aquele apoio espiritual para aquela pessoa. E a internet tem ajudado muito a gente nisso. A gente pode se utilizar disso. A gente não precisa se justificar pelo isolamento físico. É físico, não é social. A gente tem que estar perto das pessoas. A gente tem que aproveitar esse momento que é de dor, que muita gente está sofrendo pelas perdas dos entes queridos, por ver quem ama doente, por ter perdido algumas vezes o emprego, pelos negócios não estarem indo bem, pelas inúmeras situações possíveis que são ocasionadas por esse momento de pandemia. Então, é um celeiro. As oportunidades estão saltando aos nossos olhos. Os cavalos selados estão passando na frente da gente. A gente precisa montar, cavalgar, aproveitar essas oportunidades, aproveitar essa chance que é dada a gente. E a gente não tem que, então, lembrar daquela passagem do bem sofrer e do mal sofrer. Porque a gente vai passar por momentos difíceis, alguns de nós aqui já passaram, outros ainda vão passar, porque é uma pandemia, então pessoas que a gente gosta vão estar adoecendo, vão estar passando por essas dificuldades, e é importante que a gente, então, não venha a falir pela murmuração. Encorajamento. Precisamos não ter medo, precisamos enfrentar este momento. Vamos trabalhar na dificuldade de agora, para que a gente não tenha que recomeçar a tarefa. Toda aquela dificuldade, aquele desafio que vem, que a gente sofre mal, murmurando, lamentando, se maldizendo da vida, a gente não vai ter aquilo como aprendizado, não vai ter servido para a gente, não vamos ter tido o aproveitamento da oportunidade, vamos ter que vivenciar aquilo novamente. Porque é o intensivão, né? São os testes. Não passou no teste? Repete o teste. Até passar no teste. Então, bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança, a sua submissão à vontade de Deus. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá Cordário. E lá também no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagenzinha de Santo Agostinho que diz que as provas rudes são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Então, note que isso tanto vale para a humanidade como ser coletivo, né? Esses momentos de transição planetária em que muitas calamidades estão vindo, são indício da chegada do mundo de regeneração, está pertinho. Entendam que todos que estão aqui vieram sabendo que seria um momento de transição, aceitamos essa prova, estamos aqui para dizer, bater no peito, eis-me aqui, Senhor. Estou aqui, a gente tem que enfrentar esse momento, fazer aquilo que a pandemia veio ensinar, que é a fraternidade, que é o amor, que era o que estava faltando antes dela chegar, né? E ensinar também resiliência. Algumas vezes o mal é o remédio. Algumas vezes a gente vai precisar passar por uma situação difícil para se curar de outra.
Então, os flagelos, as calamidades, eles são provas que vão proporcionar às pessoas a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar paciência, resignação e permitir que desenvolvam-se os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio, de amor ao próximo, que é o que a gente tem visto em vários trabalhos sociais. Quantos trabalhos sociais surgiram nesse momento de pandemia? Quantos impulsos a gente tem visto em direção ao bem, pessoas que começaram então a reavaliar seus antigos valores, a refletir sobre aquilo que realmente importa na vida. Não seremos mais os mesmos após esse momento de pandemia. A gente está modificando tudo aquilo que a gente tinha como verdade, como certo. A gente agora, a forma de viver, a forma de nos relacionarmos com as pessoas, para quem está sabendo aproveitar, está mudando bastante. Isso porque estamos também submetidos à lei do progresso. Há um incessante crescimento moral e intelectual, e isso é inevitável. E as calamidades vão ser esses meios de impulsionar tanto o progresso individual como coletivo e realizar a mudança, né, da nossa condição de espíritos moralmente imperfeitos para espíritos em regeneração. Emmanuel também diz que as provas e as penas se reduzam ou se extinguam sempre que o aprendiz do progresso ou o devedor da justiça se consagre às tarefas do bem, aceitando espontaneamente o favor de servir e o privilégio de trabalhar. Então, note, é um privilégio a gente, na verdade, estar aqui quando a gente consegue entender qual é o nosso papel diante de tudo isso. Quando a gente amadurecer e parar de pensar a vida com aquela infantilidade de o meu, o meu, o que eu tenho, sou eu, de aquele individualismo, quando a gente parar com isso, quando a gente desapegar daquilo que é matéria e começar a entender as realidades espirituais, ou seja, os objetivos dessa nossa encarnação aqui, a gente vai começar a ter mais leveza diante das dificuldades. Eu não estou dizendo que a gente vai parar de ter dificuldade, não. As dificuldades elas vão continuar acontecendo, porque elas são necessárias. Porque a gente ainda está engatinhando nessa história de evolução. Se a gente já tivesse mais evoluído, não era aqui que a gente tinha encarnado, a não ser que a gente tivesse vindo em missão. E a grande maioria de nós não foi em missão que veio. A grande maioria de nós veio em reparação, veio em expiação, veio para corrigir nossas faltas antigas. Então, que a gente aproveite esse momento que a gente está vivendo hoje, que a gente utilize isso para o nosso crescimento espiritual, que a gente faça como a Emmanuel está dizendo aqui, entenda todas essas oportunidades de trabalho como um privilégio, como uma grande chance. Deus vai dando isso para a gente e a gente esquece de agradecer. A gente esquece de agradecer as dificuldades que são importantes. Não é que a gente vá gostar de sofrer, porque o sofrimento é, na verdade, opcional. Mas a gente tem que gostar da oportunidade de mostrar que a gente já sabe passar por aquele desafio, que a gente já sabe mostrar como se faz. E é isso que a gente tem que entender. Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, ele disse: vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz. Quando é que a gente vai tornar Jesus como modelo realmente das nossas ações? Quando é que a gente vai pensar e agir de forma coerente com aquilo que ele veio ensinar para a gente? Né? Mais de 2000 anos se passaram, né? Aliás, 2000 anos se passaram, quase isso, e a gente ainda não assimilou isso como conduta de vida. A gente não internalizou. Se tudo que a gente fosse fazer, a gente se perguntasse antes, o que Jesus faria agora? O que Jesus ia querer que a gente fizesse nesse momento? A gente sempre ia escolher o caminho certo, que era o caminho do amor. Porque não há outro caminho que Jesus trilhasse, que Jesus passasse, a não ser o caminho do amor. E por essas atitudes de escolher o caminho do amor, a gente iria dobrando o nosso orgulho,
e a gente ia trazendo felicidade para a vida da gente. Porque essa coisa de dizer, eu não deixava passar barato e tal, esse orgulho, ele não traz um minutinho de felicidade para a vida da gente. No momento que a gente começa a agir, a pensar, tentando imaginar o que Jesus espera da gente, aí sim a gente começa a vivenciar alegrias que são sublimes, que são sem mancha, que ninguém tira da gente, porque são o bem que a gente espalhou, que a gente deixou. E isso a gente leva, é a riqueza que eu tinha falado que a gente leva para o plano espiritual. E aí a gente, então, escolhe o que, é que a gente quer ser. Se a gente quer fazer igual Pôncio Pilatos, que lavou as mãos quando esteve diante de Jesus, né? Ficou ali parado. Ou se a gente quer ser como Paulo, Paulo que de perseguidor virou o grande disseminador da doutrina do Cristo, propagando de povo a povo através de suas cartas, levando essas cartas de cidade em cidade, viajando, enviando através de outras pessoas também. Paulo foi o verdadeiro serviço de e-mail da história, o primeiro serviço de e-mail da história, né? Foi a nossa internet da época. Ele conseguiu disseminar a, o ensinamento do Cristo. Então, a escolha é nossa, a oportunidade é de todos. Cabe a gente escolher. Lembre, somos os construtores da nossa vida, do nosso mundo, da nossa felicidade. Não vai vir dos outros. Não vai chegar para a gente aqui no colo da gente. A gente é que vai oferecer isso, a gente vai proporcionar a felicidade. Vamos facilitar a vida de quem está à nossa volta. Vamos facilitar a nossa vida cultivando emoções funcionais para a gente. Né? Aquela história que quem anda na luz não receia a treva e quem faz o bem não sofre solidão nem desajuste. Então, em qualquer posição, em qualquer tempo, a gente está sempre cercado de possibilidades de serviço, que a gente encara, então, como um privilégio. O privilégio de servir, o privilégio de amar, que a gente deixe no nosso caminho, o caminho por onde a gente passa, que a gente deixe estrelas nesse caminho percorrido, luzes, e compreendendo que só verdadeiramente nos preenche esse amor que a gente distribui, não o que a gente recebe, é o que a gente distribui. Frente às calamidades, o Espiritismo traz isso para a gente, essa compreensão, esse entendimento de que tudo vem como reação às nossas ações, e à medida que formos aprendendo, então, a executar aquilo que é o nosso objetivo existencial, a gente vai vivendo um mundo mais feliz, vai tendo uma leveza maior nas nossas relações, uma serenidade, uma paz que vai preencher o nosso espírito, pelo bem que a gente faz, pelo amor que a gente distribui. Era essa mensagem que incumbida de passar para vocês, né, de como o Espiritismo consegue trazer isso para a gente. Agradeço demais o convite do nosso lar, porque realmente é um tema que é importante para a gente tem que estar, tem que escolher se a gente vai estar no grupo dos caídos ou no grupo dos erguidos, que vão ajudar a erguer os caídos, né? Então, no momento em que a gente tem uma oportunidade como essa de conversar sobre isso, que consegue trazer para as pessoas essa ideia de que somos construtores, que estamos edificando esse mundo que vai chegar de regeneração, somos responsáveis, autores da nossa vida, do nosso futuro, daquilo que nos aguarda. Então, que a gente agarre nossas charruas, né, assim, e comece a trabalhar. É assim que a gente tem que fazer. Um grande abraço a todos, uma noite feliz e tranquila, de muita paz. Peço a Deus, aproveito para fazer minha prece, pedindo a Deus que abençoe o lar de cada um que está aqui assistindo, que possa trazer ao mundo entendimento, que possamos ser terrenos férteis à intuição trazida pelos bons espíritos, pelos benfeitores, que são inúmeros nesse momento de dificuldade. Agradecemos todo o carinho da espiritualidade, agradecemos o amor imenso de Deus por nós, que nos permite aprendermos, que nos dá novas chances, novos recomeços, quantos recomeços forem necessários, por não desistir de nós,
por estar sempre nos dando oportunidades de crescimento. Muito obrigada, Senhor. Assim seja. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, obrigada.